graça e a paz do Senhor. Estamos na continuidade da nossa reflexão sobre os dois fundamentos inseridos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ou no capítulo 7, versículos 24 a 27. Peço perdão aos irmãos porque a nossa gravação é amadora e também não fazemos edição e, infelizmente, muitas vezes o nosso celular não suporta a gravação e por isso se corta o vídeo. Mas aqui vamos dar continuidade, porque o que interessa mesmo é o conteúdo da mensagem. É para isso que nós estamos aqui. Então nós estamos falando na primeira frase do versículo 24, do capítulo 7, que dizia: todo aquele que ouve estas minhas palavras. Estávamos aqui focando sobre essa questão de ouvir a palavra. Quando Jesus diz todo, ou seja, todo aquele, todo mesmo, que ouve as minhas palavras, estas minhas palavras. Então nós aqui trouxemos à baila o Marcos, Evangelho de Marcos 16 e 15, que fala sobre a pregação do Evangelho em todo lugar, para toda pessoa, e o próprio Mateus, o livro de Mateus, no último capítulo, capítulo 28, que fala sobre a grande comissão, que também nos ensina a levar o Evangelho a todos aqueles que necessitam a palavra de Deus, e somos todos nós que estamos no mundo, porque todos somos pecadores. Depois eu estava falando, trazendo aqui citação sobre Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 12. Então eu estava falando exatamente sobre o ouvir a palavra e dizia assim: como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, ou seja, o Evangelho, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação, o ouvir da palavra? E assim, no versículo 17 do capítulo 10 da carta aos Romanos, diz: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Aleluia. O próprio Mateus 4,4, aqui nós podemos verificar também, deixe-me abrir aqui a Bíblia, nessa parte. O próprio Mateus, glória ao Senhor, diz assim: Jesus estava sendo tentado no deserto pelo diabo. Então, em um momento, o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que quer dizer com isso? É que devemos ouvir a palavra de Deus. De modo geral, a pregação e ouvir dizem respeito à palavra como um todo, ou seja, tudo que está na Bíblia. No caso do texto sobre os dois fundamentos que estamos refletindo, se refere às palavras proferidas no Sermão do Monte. É verdade, porque Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Então verificamos que aqui há um aspecto menos abrangente, mais sintomático, referente ao discurso proferido por Jesus. Com efeito, ele diz: todo aquele que ouve estas palavras, ele diz tanto no Mateus 7,24 como em Mateus 7,26. Quais são estas palavras? Ora, as do sermão que acabara de proferir. Continuando, Jesus diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então vamos destacar a palavra referente à prática. E aí nós temos Tiago 22, 25. Deixa eu ver aqui, Tiago 22, 25. Tiago
Na realidade, Tiago 1, versículos 22 e 25. Tiago não tem 22 livros, tem apenas 5 capítulos. Então diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque ninguém é ouvinte da palavra e não praticante. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era o seu aspecto. Então aqui Tiago, ele faz uma alusão à necessidade da prática, porque o ouvir sem a prática é como um corpo sem alma, não significa praticamente nada. Mateus 15:8 também versa sobre a prática da palavra. Vamos ver aqui Mateus 15:8. Mateus 15:8. Glória a Deus. Diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, o povo honra com os lábios, fala, né, da boca para fora, mas o coração está longe por quê? Porque não pratica aquilo que verbaliza. Nós temos também o Salmo 15, 1 a 5. Salmo 15, 1 a 5. Que diz: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aleluia, Senhor. A prática da justiça é a prática da palavra de Deus. Finalmente, Isaías 29:13. Vamos ver aqui Isaías 29:13. Que diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então, o que foi dito acerca do ouvir a palavra também se aplica aqui no caso da prática da palavra. Ou seja, Jesus fala sobre a prática da palavra do Sermão do Monte, Mateus 7:24 e Mateus 7:26. Então, ouvir e praticar quais palavras? Bem, meus irmãos, é necessário reler Mateus de 5 a 7, até os 2 fundamentos, que é o texto objeto desta reflexão. Em suma, o que é que se compreende ali dentro do Sermão do Monte? Fazendo uma síntese, né? Nós sabemos, inicia-se com as bem-aventuranças, o reconhecimento do discípulo como sal da terra e luz do mundo, as lições sobre homicídio, adultério, juramentos, vingança, amor ao próximo, a prática da justiça, a maneira de dar esmola, como orar e jejuar, sobre os 2 senhores, da impossibilidade de se amar 2 senhores ao mesmo tempo, o não andar ansioso, com inquietação, a permissão para julgar o irmão após a retirada da trave do próprio olho, não dar o que é santo aos cães, nem lançar as pérolas aos porcos, além de a cerca das portas, larga e estreita, e finalmente sobre os falsos profetas. Veja a importância da questão dos falsos profetas. Jesus chamou a atenção disso dentro do discurso no monte. Eu falei lá no início, passei de forma rápida, falando sobre os falsos profetas.
Jesus ensina aqui sobre os falsos profetas. É um dos pontos, né? Um dos pontos relevantes também do seu Sermão do Monte. Sobre as bem-aventuranças, eu vou colocar aqui embaixo nos comentários, para quem se interessar, os links de vários vídeos em que abordo uma por uma cada bem-aventurança. Aleluia, Senhor. Então, em outras oportunidades, eu já falei sobre as bem-aventuranças. Como essa reflexão não é sobre todos os assuntos envolvidos nos capítulos 5 a 7, mas apenas, entre aspas, nos fundamentos, nos 2 fundamentos, então é a evidência que nós não vamos ficar aqui falando sobre cada assunto abordado no discurso de Jesus. Vamos ao texto em si agora. As atitudes espirituais, eu digo espirituais porque elas dependem do atuar do Espírito em seu mover sobre nós homens. Por exemplo, as bem-aventuranças, que são características do cristão, elas se alinham aos frutos do Espírito que o apóstolo Paulo traça lá em Gálatas. São 9, e aqui são as bem-aventuranças no início do Sermão do Monte. E essas características é que elas informam se uma pessoa é cristã ou não. Fique bem claro que nós não conseguimos, por esforço próprio, adquirirmos todas essas características. Elas vêm por meio da graça de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E para isso precisamos nos dobrarmos a Jesus. Aleluia. Então, essas atitudes espirituais são prévias aos acontecimentos da vida. Que atitudes são essas? Vamos ver. Prudência e insensatez. Veja bem, a prudência, estou lendo aqui o texto objeto da nossa reflexão. Vamos nos concentrar. Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve e pratica estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, veja bem, a prudência antecede, né, a prudência ela antecede aos acontecimentos que virão em nossas vidas. E que acontecimentos são esses? Jesus elabora aqui uma parábola. Então, ele aqui traz fatos corriqueiros para que aquelas pessoas que o ouviam possam assimilar a mensagem, e dali para o mundo espiritual como diz, é um link que se forma. E ele diz aí que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Nós vimos aí que são acontecimentos da vida. E isso aí veio a bater com força, né, com ímpeto, contra a casa que foi erigida pelo homem. Então o homem tem a escolha, né, a possibilidade de construir a casa. Agora as consequências vêm do mundo. Então esse cair da chuva, esse transbordar de rios e esse soprar dos ventos são sim as tribulações, as intempéries, as aflições que o mundo nos causa. E aí precisamos estar como arma do Senhor, prudente para dela se defender. Então o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Por outro lado, o insensato, continua Jesus dizendo que aquele que ouve estas minhas palavras, ele também ouve as palavras do Senhor. Aquele que ouve, mas não as pratica, ele será comparado a um homem insensato. Por que insensato? Porque ele edificou sua casa sobre a areia. E assim vieram também os mesmos acontecimentos. Então aí veja como tem a graça comum, né, que cai tanto para o santo, para o convertido, como para aquele que é ímpio, aquele que é gentil, aquele que não considera Jesus. Então, da mesma forma, as intempéries vêm, os problemas vêm, as tribulações vêm. Porém, certo? Aqui ele é um insensato, porque ele antecipadamente ele não foi diligente,
ele não foi prudente. E aí nós vamos abordar as consequências no próximo vídeo e para finalizar essa reflexão. Glória a Deus.